Porque ele foi o pai de todos nós, biologicamente, todos nós nascemos de Adão, foi o primeiro homem, e também diferente na sua relação com Deus, ele estava numa condição judicial com Deus. Tudo que Adão conquistasse era conquistado também por todos nós. Tudo que Adão perdesse, também nós perderíamos, todos os seus descendentes. Deus colocou Adão como nosso representante numa aliança, que a gente chama de aliança das obras. E Deus deu a ele um teste, além da lei, Deus deu a ele um teste, prova. E Adão já tinha vida eterna no sentido de vida infinita, mas não tinha vida eterna ainda no sentido de comunhão imperdível com Deus. Adão podia cair daquele estado em que ele se encontrava, de comunhão perfeita com Deus. Não havia pecado, não havia ainda medo, não havia culpa. O homem tinha uma relação com Deus perfeita, uma comunhão perfeita. Mas esse homem não conseguiu se manter no estado em que ele foi criado. Ele perdeu primeiro a sua condição de justo e depois então ele comeu do fruto da árvore que Deus havia dito para ele não comer. E nós lemos essa história em Gênesis 3,15. Então a história havia começado de maneira maravilhosa até o capítulo 2. Deus havia criado todas as coisas, colocado o homem no jardim, tinha uma relação com ele, e todos os dias Deus conversava com o homem pela viração do dia. E Deus vinha até o homem. Mas um dia em que o homem caiu, quando Deus veio, o homem se escondeu. O homem fugiu de Deus. Não foi Deus quem fugiu da gente. Fomos nós que apostatamos da nossa relação com Deus. Fomos nós que estragamos a nossa relação com Deus. Em Adão. E quando eu digo nós, não são os nossos pecados atuais que nos afastam de Deus. Eles também nos afastam. Mas foi principalmente o pecado de Adão. E o pecado de Adão, ele é quem é imputado a nós, porque ele era nosso representante. Então nós já nascemos culpados do pecado de Adão, e nós nascemos com as consequências do pecado de Adão, que é a corrupção da nossa natureza, a inclinação para o mal, e inclusive nós sofremos as consequências do pecado de Adão. Qual foi? Qual seja? A morte. A morte está aí, é uma evidência do pecado, da universalidade do pecado. As pessoas morrem. E Deus tinha dito, no dia que você comer, certamente morrerás. A morte física, mas outra uma morte espiritual. E aqui no texto ele fala sobre isso. 3,15 diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois de Deus falar com Adão, depois de Deus falar com Eva, Deus fala com a serpente, que na verdade é um animal usado por Satanás para fazer com que o homem caísse. E aqui então Deus fala para a serpente, mas ele anuncia a vinda do Salvador, a vinda de Jesus. É a resposta de Deus à queda, a resposta amorosa de Deus àqueles que haviam ofendido a ele. É uma promessa de salvação, uma promessa de redenção, uma promessa de mudança da condição do homem em relação a Deus, daquela condição que ele estava agora, de inimigo para amigo novamente. John Owen, um puritano do século XVII, em 1600 e pouco, ele publicou um sermão com o título A Morte da Morte na Morte de Cristo. Eu queria parafrasear ele nessa manhã, colocando como tema do nosso sermão de hoje, a morte da inimizade na inimizade de Cristo. A morte da inimizade na inimizade de Cristo. E aqui, Deus está anunciando isso, que aquela inimizade iria um dia morrer. Inimizade entre quem? Entre o homem e Deus. Nós nascemos inimigos por causa da queda, por causa do pecado de Adão. E Deus amorosamente resolveu nos reconciliar com Ele. E veja que aqui fala de salvação, e de uma salvação que teve como autor o ofendido Deus. Isso é o que torna a salvação mais maravilhosa ainda. Não foi o ofensor que procurou Deus e procurou se reconciliar. Adão fugiu da presença de Deus. Como até hoje os homens estão fugindo da presença de Deus. Os homens têm Deus como inimigo, e não como aquele que os ama, como aqueles que quer o seu bem, como aquele que só tem feito bem. Os homens, por causa da queda, estão enganados até hoje. E as suas mentes não conseguem perceber a bondade de Deus e até chegam a negar a existência de Deus e continuam ofendendo a Deus com seus pecados. Mas Deus continua amando esse homem e enviou seu Filho para salvar esse homem. E aqui fala então dessa promessa, e tem 3 coisas nessa promessa aqui, que Deus precisou fazer
para poder nos reconciliar com Ele. Deus tomou a iniciativa. E veja, Deus tinha sido ofendido, Deus tinha sido desrespeitado. O pecado de Adão não foi somente a desobediência a um mandamento, mas foi um desrespeito àquele que deu o mandamento. É como se você tivesse um pai amoroso que lhe desse tudo, lhe desse carinho, cuidasse de você, e você chegasse um dia e resolvesse dar um tapa na cara dele bem forte e xingado ele de maneira ofensiva, desrespeitado ele de maneira ofensiva. Foi isso que Adão fez. Adão simplesmente não comeu o fruto, desrespeitou aquele que ordenou a ele para não comer. E agora Adão estava com medo e fugindo da presença de Deus, com vergonha justa, com culpa justa por causa do pecado. Mas Deus amorosamente os procurou. E depois de procurá-los e conversar com eles, Deus prometeu-lhes um Redentor, um Salvador. E aqui nesse texto está já incluída, implícita, por exemplo, a encarnação, quando diz o seu descendente. Um descendente da mulher nasceria. Um filho, uma mulher teria um filho, e esse filho seria então o Redentor. Esse filho resolveria o problema da inimizade do homem com Deus. Aqui há o proto-evangelho, ou seja, o evangelho pregado pela primeira vez a Adão e Eva, quando Deus estava dizendo à serpente: olha, por inimizade entre o seu descendente e o descendente da mulher. Ou seja, um filho, uma criança iria nascer. Isaías depois vai dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E esse filho, essa criança, não seria qualquer criança, seria o segundo Adão. Seria alguém na mesma condição de Adão, de maneira gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Era divino, era o Filho de Deus, era o seu próprio Filho, que já existia, que era eterno com o Pai, que é co-criador com o Pai, que criara todas as coisas, mas Deus iria mandar o seu próprio Filho, e esse Filho iria encarnar. Jesus não é mais um homem, nascido de mulher e de um homem. Jesus é o próprio Filho de Deus encarnado, é o próprio Deus que se tornou homem. E Deus mandou o seu Filho por amor a nós. Por amor. Tanto amor. Grande amor que Deus teve por nós. E Deus havia planejado isso. E a queda deu ocasião agora à revelação dessa promessa. A revelação do Filho de Deus que Ele iria enviar. Então no Natal nós comemoramos a encarnação do Verbo. A encarnação de Cristo. É a eternidade se tornando histórica, entrando no mundo, no tempo e no espaço. Jesus. É o divino se tornando humano. Jesus. Então, isso tudo vale a pena comemorar. É graça, é misericórdia, é amor, provado por meio do envio de alguém muito amado. Muito amado. O Filho de Deus veio ao mundo. Jesus. O próprio Deus. E depois Isaías também vai falar que ele é o Emanuel, o Deus conosco. É a presença de Deus, aquele que foi ofendido, veio até nós para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele, na pessoa do Filho, um Filho amado que Ele tinha. Em segundo lugar, esse texto também fala aqui da obra de Cristo. Ele iria ser morto. O texto fala que a serpente ou o diabo iria ferir o calcanhar. Ou seja, iria haver sofrimento. Então veja que grande amor. Não foi só a encarnação. Ele veio como aquele que seria o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Ele veio para pagar a nossa dívida. O homem tinha uma dívida. Adão contraiu uma dívida. E essa dívida foi contraída em nosso nome. Todos nós nascemos com essa dívida. Uma dívida impagável. Uma dívida que merece uma condenação eterna. Porque ofendemos a um Deus eterno, portanto a condenação é eterna, é justa que seja eterna. Por que é tão grave o pecado de Adão? Porque ele ofendeu um Deus eterno, um Deus santo. Ele não ofendeu um de nós, um da mesma natureza. Ele ofendeu um Deus que é eterno, e as consequências são eternas. Então nós, de maneira justa, em Adão, fomos condenados à morte eterna. Mas agora Deus mandou alguém também que é eterno, seu próprio Filho, para nos trazer a vida eterna, para morrer de uma maneira que a morte dele tivesse um valor eterno.
e para resgatar muitas pessoas, porque a morte dele era a morte de um santo por todos os pecados. E agora, Paulo diz em Romanos capítulo 5, que o pecado de Adão, por uma ofensa de um só, entrou o pecado no mundo. Mas a morte de Cristo tem um valor muito maior, porque pela morte de Cristo, muitos pecados são perdoados. É superior à morte de Cristo a ofensa. O ofendido era um humano, criado por Deus, uma criatura de Deus. Aliás, o ofensor Adão. Mas aquele que morreu em nosso lugar era superior, era o próprio Deus eterno. E ele veio e morreu por nós. Nós estávamos na mesma condição, se tornou homem para se colocar na mesma condição do ofensor Adão, para morrer pelos nossos pecados. Porque Deus é justo, porque Deus ama a sua justiça, porque Deus ama a si mesmo e Ele não poderia deixar que uma ofensa dessa natureza passasse em branco. E Ele queria salvar, ao mesmo tempo Ele é amoroso, Ele queria salvar os homens. E Ele tinha que pagar a dívida desses homens. E Ele resolveu esse dilema entre a justiça e o amor, enviando o seu Filho ao mundo para sofrer, para morrer por nós. Você pode pensar assim, deve ter sido fácil para Deus sofrer. Deve ter sido fácil para Deus enviar o seu Filho. Ele é Deus. Mas não foi sem custo que Deus enviou o seu Filho. Ninguém entrega alguém para sofrer por outros tão maus como nós e fica assim sem sentir nada. Deus também tem sentimento no sentido de atributos como amor, como misericórdia. E Ele amava o seu Filho. O texto diz que o Filho dele era o Filho amado. Ele diz isso em Mateus, no batismo de Jesus. Deus fala do céu, este é o meu Filho amado. Deus não deu alguém que havia ofendido a Ele, que Ele queria se livrar. Deus deu um Filho amado, sempre obediente, sempre um Filho que eternamente se relacionava com Ele na eternidade, criou com Ele, concordava com Ele, aceitou inclusive o plano do Pai de vir morrer por nós, de maneira voluntária. Jesus fez isso. Jesus veio ao mundo porque Ele mesmo quis, e Ele veio morrer por nós. Ele não veio para passear, Ele não veio para ter uma vida de regalia. Não teve. Teve uma vida de sofrimento. Da encarnação à sua morte. Foi só sofrimento. É tanto que Isaías diz que Ele era homem de dores. Homem de dores. Não sabia o que era um tempo de descanso aqui na terra, de sofrimento. Por que isso? Por causa dos nossos pecados. De maneira justa, os nossos pecados merecem sofrimento eterno. Mas de maneira amorosa, Deus enviou o seu Filho para pagar a nossa dívida. E Cristo pagou de maneira completa, absoluta, com um sacrifício eterno, com um sacrifício perfeito, capaz de pagar a dívida não só de um homem, mas de todos aqueles que venham a crer nele. Cristo morreu na cruz. Aquela criança veio com o propósito de crescer e morrer numa cruz, não de morte natural. Estava tudo planejado. E por causa daqueles que Deus havia amado e resolvido salvar. Mas em terceiro lugar, aqui também fala da vitória de Cristo. Amém? Cristo morreu, mas Cristo também ressuscitou. E o texto diz aqui que Ele iria ferir o calcanhar, mas Cristo iria ferir o quê? A sua cabeça. Iria esmagar a cabeça de Satanás. Iria expor publicamente ao desprezo os demônios que haviam feito Adão cair. Iria nos reconciliar com Ele, a ponto de nós termos a vida eterna novamente e a comunhão imperdível com Ele. Havia de nos restaurar. Cristo venceu. Esse salmo fala da vitória de Cristo. Cristo nasceu, Cristo morreu e Cristo venceu. E essa vitória, queridos, não é automática, não é assim universal, não. Pronto, Cristo morreu, está todo mundo salvo. Não. É preciso você crer em Jesus. É preciso você abraçar Jesus. Cristo é o presente de Deus para nós, mas nenhum presente é usufruído se aquele a quem está se dando o presente não abrir o presente e não receber esse presente. Tem gente que quando recebe um presente e não gosta, já descarta, né? Faz aquela cara assim de, que bom, obrigado. Mas deixa lá o presente. As pessoas estão fazendo assim com o Cristo. Todo Natal, todo dia a gente está pregando o Evangelho, o presente de Deus para a salvação. Mas as pessoas olham assim, que bom, Jesus é legal, maravilhoso, a sua igreja é muito boa, pastor, gostei.
mas não se relaciona com, não aceita realmente Jesus como Senhor e Salvador, não se compromete com Jesus. Não é achar, Jesus não veio para a gente achar ele bonito, Jesus não veio para a gente achar ele legal, Jesus não veio para a gente achar ele, religião legal, não. Jesus veio para você reconhecer que é pecador, para você reconhecer nele a solução para os seus pecados e para você torná-lo seu Senhor e Salvador daqui para frente. Para você experimentar então os benefícios que ele tem para você. É preciso você reconhecê-lo como Senhor e Salvador. É preciso você crer, confiar nele, confiar na obra dele. E é por isso que nós pregamos o Evangelho. Amém, queridos? Amém. Pregamos cantando e pregamos também falando para você, explicando para você o que Deus fez por você. A salvação não é o que você pode fazer para Deus. Não tinha como Adão fazer nada. A salvação é o que Deus fez por você. E é o que você apenas precisa fazer. É abraçar, é crer, é receber. A fé não é quem salva, a fé é a mão que recebe aquele presente que Deus deu gratuitamente. E é de graça, veja que maravilha. O Deus ofendido resolveu nos salvar sem cobrar de nós a dívida, mas cobrou de Cristo Jesus, porque Ele é justo. Mas Ele nos dá de graça. E aí, queridos, eu quero terminar com o texto de João 3,16. Todos conhecem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas lembre-se, o texto é bem claro. Deus deu, mas precisa você confiar em Jesus. E você não pode confiar em Jesus e confiar em si mesmo, nas suas boas obras, na sua fé. Você nem tem fé salvadora se não for dada por Deus. Você não pode confiar em Jesus e confiar também em Maria, confiar também nos santos, confiar também na religião, no padre, no pastor. Não, você tem que confiar somente e exclusivamente em Jesus. Porque Ele é suficiente. Deus não prometeu muitos salvadores. Deus não prometeu muitos filhos. Deus prometeu um descendente da mulher, que é Cristo o Senhor. Não é sacerdote que salva. Não é o que eu faço que me salva. É o que Deus fez por mim que me salva. Eu preciso apenas confiar em Jesus e me submeter a Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu não posso terminar esse sermão hoje sem convidar você a fazer isso. Você já fez isso na sua vida? E como é que eu faço isso, pastor? Com uma oração. Olha como é simples. Uma oração. Você diz: Senhor, hoje eu reconheço que eu sou pecador. Hoje eu reconheço que eu preciso de salvação. Eu estou perdido. Eu nasci perdido. E hoje eu reconheço que Jesus é esse Salvador. E eu quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Basta isso. A Bíblia diz: se você confessar Jesus como Senhor no seu coração e crer, confessar Jesus como Senhor e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que tinha que fazer, Deus já fez em Cristo. O sacrifício, tudo. Agora você precisa abraçar Jesus como seu Salvador. E você vai experimentar a morte da inimizade, na inimizade de Cristo contra Satanás. Ele venceu Satanás por mim e por você. E Ele tem uma vitória para você, a salvação eterna, a comunhão eterna com Deus, para lhe dar. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos fazer uma oração, encerrar. E eu quero agradecer aos irmãos da fábrica, né? Ao Gerson, ao Tiago, a todos vocês, todos que trabalham aqui.